Olá, você é o nosso convidado para um bate-papo sobre o Carnaval 2020. Este programa ao vivo marca o início da cobertura da Rio TV Câmara sobre essa importante manifestação cultural. Os nossos convidados são jornalistas Aidano André Mota, Fábio Fabato e o carnavalesco Max Lopes. Muito obrigado pela presença de todos vocês, é uma honra. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria da gente ter uma análise de vocês em relação a esse resultado, né? O Rio de Janeiro fica atrás de São Paulo no que diz respeito ao destino para o Carnaval, né? A que você atribui isso? Olha, eu atribuo, sobretudo, essa cisão entre o poder público e a vocação do Rio de Janeiro, que é de ocupação de rua. Me espanta muito a forma como a Prefeitura tem tratado o Carnaval do Rio de Janeiro, porque o Carnaval do Rio de Janeiro é um ativo de identidade, é um ativo econômico e cultural. Qualquer grande cidade do planeta Terra, de Berlim à cidade do Cairo, gostaria de ter um Carnaval como o do Rio de Janeiro, com ocupação de rua, com geração de emprego, com economia girando e, sobretudo, discursando sobre a identidade do carioca. Isso não tem ocorrido. Corte de verba, de certa forma, uma lógica neopentecostal para cima de uma manifestação que é negra por natureza. Então, isso faz com que nós estejamos perdendo o protagonismo histórico no carnaval e também no turismo. Max Lopes, era previsível ou não essa situação? Não tem dúvida que era, porque se você tem um prefeito que não gosta do carnaval, que não gosta da manifestação popular, fica complicado, né? Ele não há incentivo nenhum. As escolas não estão tendo incentivo nenhum de governantes com relação a cada uma delas. Não tem. Então, há um esvaziamento dentro das escolas e de fora também, porque a propaganda negativa que se passa do Rio de Janeiro, etc., traz um medo. E vamos para São Paulo, que o carnaval lá está crescendo, está ficando rico, está ficando bom, e o do Rio está se acabando. É o que você ouve em tudo que é esquina, né? Então, é uma pena isso. Aidano, o que tem mudado no Carnaval do Rio para a gente ter um resultado como esse? Além do que o Max e o Fabato disseram, que eu concordo com tudo, a gente ainda tem um problema que me lembra a fábula da cigarra e da formiga. Os cariocas ficaram muito como a cigarra da fábula, enquanto os paulistas são formigas, vão lá e trabalham. O Rio de Janeiro, para citar uma outra manifestação, outra obra cultural, que é uma música do Caetano Veloso, o Rio de Janeiro já foi proveito, hoje está muito pura fama. Então, assim, todo mundo, e eu incluo a população do Rio de Janeiro, boa parte dela não entende a importância dessa festa para a construção de uma cidade. É como se amanhã os moradores de Paris resolvessem implicar com as cadeiras dos cafés na calçada em nome da circulação. As cadeiras dos cafés de Paris são uma identidade daquela cidade. Então, você não pode lutar contra isso, porque o que sobra é nada. E a cidade começa a perder. Quer dizer, é um vexame é simplesmente um vexame que uma cidade como o Rio de Janeiro, com as belezas naturais que tem, com a identidade que o seu povo construiu durante tantos séculos, perca para São Paulo, com todo respeito a São Paulo. Mas não é concebível essa derrota. Era para ser uma crise, inclusive, política no Rio de Janeiro, um resultado como esse. Eu acho que há uma diferença. São Paulo valoriza muito as manifestações populares, seja a parada gay, seja o que for. Os governantes de São Paulo valorizam muito essas manifestações populares. Estão valorizando o carnaval, que para eles é uma honra querer ficar à frente do Rio. Mas eu acho assim, no âmbito natural, do sambista natural, ninguém bate o Rio de Janeiro. Eu só acho que não há incentivo. Acabaram-se os incentivos de um modo geral. Então, as escolas estão capengando, elas estão lutando para poder botar alguma coisa lá. Pela sobrevivência. Né? E aí, tudo em nome do turismo. Porque o turista quer ver, o turista quer... Olha, desculpe entrar numa seara que vai cair nisso aí, mas o excesso de tecnologia está acabando com o samba aqui também. Porque o que acontece? Aí preocupa muito com a tecnologia, muito movimento, muito isso, muito aquilo. E o samba? Fica onde? Eu sou purista, sim. Eu acho que o samba no pé é o samba no pé, é do carioca. E essa essência não pode acabar, né? Em função de várias situações, isso está se acabando. Você falou aí da questão das escolas estarem num desafio, né? A gente sabe que tem uma divisão aí de
Grupo especial, grupo de acesso, né? Como é que está a situação das escolas? Vocês já devem ter percorrido os barracões. O grupo de acesso ainda tem muita dificuldade, Bastante. mais é uma ainda do que as dificuldade outras natural escolas. das escolas de samba, primeiro de se financiarem, tanto grupo especial como grupo de acesso. Elas nunca souberam aprender de gestão para que elas também pudessem negociar direitinho com a prefeitura. Isso é um dado. A gente também não pode tirar a culpa totalmente das escolas. Elas nunca souberam fazer isso. Porém, agora, o fomento... Perdão te interromper, mas eu vou acrescentar. A gente não pode esquecer que, por exemplo, a Liga Independente das Escolas de Samba declarou apoio público ao atual prefeito do quando Rio. candidato. Exatamente. Então, assim, está pagando um preço alto por esse erro Você político. que citou música, agora eu vou a Cazuza. Encontrou abrigo no peito do traidor. Pois é, Essa que é a verdade. E agora, a grande verdade é a seguinte, nós temos um carnaval, uma crise fomentada também pelo poder público. Ou seja, nós temos a Prefeitura do Rio, que deveria ter orgulho das vocações do Rio, como o nosso mestre Maxi Lopes falou, e que não tem orgulho da vocação de ocupação de rua. No momento em que você quer sequestrar a lógica da ocupação de rua do carioca, que nasceu para ocupar a rua justamente numa festa que diz tanto da identidade dele, isso vai para o espaço. E aí, o grupo de acesso, por exemplo, que já recebe uma verba mínima, agora até a verba mínima não está entrando para o grupo de acesso. Já há problemas de barracão. Eles não têm, os carros são carros errantes durante o ano. Eles já não recebem sabem uma onde herança ficam. de Exato. outras escolas, né? Mas ainda Exatamente. enfrentam a dificuldade dentro do seu barracão. É uma crise de múltiplos prismas. E o grupo de acesso ele sofre mais porque ele já tem um dinheirinho reduzido que agora não existe mais. Então, assim, o poder público simplesmente abandonou a Sapucaí. Por que isso? Qual é o motivo? A Sapucaí e a Intendente. Exatamente. Qual o motivo se isso só tem a trazer benefícios à cidade? E o grupo de acesso, você ainda encontra a autenticidade maior do samba. O grupo especial já está muito técnico. E outra, as imposições de organização atrapalharam um pouco. Por quê? Era desorganizado? Era uma bagunça mesmo. Mas tem que ter um limite essa organização, porque militarizou muito. E o que acontece? O que mudou na sua avaliação? O que saiu do Primeiro, prumo? o tempo, porque você hoje podia dividir em mais de um dia, porque o que está acontecendo? Uma escola com 4, 5 mil pessoas, passar naquele tempo, é uma loucura. Ela corre, tem que correr. Aí o andamento da bateria é louco. O samba... Aí o samba perde, a gente perde o molho da batida do samba, porque virou uma marcha. Perde a síncope, Perde a do samba. Exatamente. E aí o que está acontecendo? Está uma correria, o samba mesmo, com molho, com cuíca, está se perdendo por causa da correria. Né? Aí uma porta-bandeira sai igual uma louca, né? Não é mais a Neide que vinha como cisne, que não acabou. Hoje ela tem que passar e a comissão de frente só com jurado, também. geralmente. Comissão Não de se preocupa frente com é uma o público. outra história também. Foi mudando tanto, foram se aplaudindo os espetáculos que eles pegam lá fora e vão fazer aqui. E aí ela não tem a função de apresentar a escola, que a função da comissão de frente é essa, apresentar a escola. Você vai me contar no carnaval quantas vão mostrar a escola? E só para informar os meninos e meninas que estão nos assistindo, dos carnavais memoráveis da Sapucaí, o Max tem mais títulos, mas dos carnavais memoráveis da Sapucaí, só o Max é autor de 2. O Supercampeonato da Mangueira em 84 e o Campeonato da Imperatriz em 89, quando todo mundo se deslumbrou com o desfile da Beija-Flor do Joãozinho em 30, veio o carnaval impecável do Max e ganhou. Então, assim, só para as pessoas... Histórico, né? Histórico. Totalmente. Só que para as pessoas entenderem a autoridade com a qual que elas estão ouvindo. Eu queria jogar mais confete, mas eu ainda incluiria mais um, que é o desfile do Nordeste da Mangueira de dúvida, sem 2002. dúvida. Eu acho que são 3 dos maiores campeonatos isso, da são história. memoráveis. Responder essa pergunta clássica, que é a receita para a gente ganhar um E carnaval. repare que tinha tecnologia, efeitos especiais nesses carnavais, Pois Marcos, é. fala aí. Tinha samba, né? Nem no Nordeste. 3 samões. Bom, inclusive saiu num jornal a seguinte matéria. Foi vitória do samba Isso. no Campeonato Isso aí. do Nordeste. Isso aí. Foi vitória do samba. Nos 3. Estou te interrompendo mais uma vez, Não, vocês me mas perdoem. Em 89, o desfile deslumbrante da Beija-Flor, considerado o maior desfile da história da Beija-Flor, um dos maiores da história do sambódromo, passa a Imperatriz com um samba que é cantado até hoje, um samba de ninguém excelência. queria, né? Foi imposição minha. Olha aí. E ganhou porque o importante é a essência da festa. Ninguém vem aqui, ninguém vem no Rio de Janeiro ver efeito especial. Vem ver o que tem na samba. Disney, quer ver o que tem aqui, o que nós temos a dar. Claro.
Vamos então por essa sua experiência, que a gente não pode deixar de te perguntar em relação à estratégia para a gente conseguir ganhar um carnaval. A gente já viveu momentos de luxo, de desfile puramente técnico, agora a gente tem aí os enredos críticos. Como é que você se enquadraria no carnaval hoje? Eu acho que a crítica é válida, principalmente se tratando de carnaval. Mas eu gosto mais disso para bloco. Escola de samba é uma coisa de âmbito mais cultural. Eu não sei, eu ganhei vários prêmios por fazer enredos históricos, né? Agora fiz um depoimento para o Museu da Imagem e do Som por causa disso, por causa dos enredos, que tem começo, meio e fim. Existe o tema, né? E existe o enredo. E o tema não fala nada. Você não sabe o que é o começo, como é que acaba, como é que vai ser, não sabe, não tem uma história. E eu gosto de história, que você conte uma história, mesmo que o tema seja abstrato. Eu vou fazer eu vou me permitir, com a devida vênia, fazer uma leve discordância de um mestre. Eu fiz um livro sobre a história dos enredos de carnaval. A grande questão dos enredos críticos agora tem muito a ver com o contexto de época. As escolas de samba existem desde 1932 como concurso. E se você analisar década a década, a grande função e, digamos, medida da longevidade delas tem a ver com o fato de refletirem décadas ao longo do tempo. Então, os enredos críticos, por exemplo, eles não apareciam no carnaval até os anos 80. A escola de samba tem uma lógica muito mais adesista, historicamente, porque ela teve de negociar os seus saberes e até a sua forma de ação para estar viva, porque o poder público sempre caçou, de certa forma, as escolas de samba. A elite demorou a aceitar aquilo. Quando vem a Caprichosos nos anos 80, a São Clemente, a própria União da Ilha, os enredos críticos crescem, mas eles somem no período do patrocínio da década passada. Agora, com essa efervescência política, a gente sabe que nós vivemos uma crise política de bons anos aí, o fla-flu das redes sociais, é natural que essa manifestação, que é absolutamente motivada pelos contextos, capte como esponjinha o que está acontecendo. E por isso os enredos críticos estão vindo. Você pode carnavalizar essa crítica. Sem dúvida, isso não sem precisa dúvida. ser aquela crítica A gente pode pegar abusiva. justamente essa linha de raciocínio e começar a analisar todas as escolas que vão estar aí na Sapucaí. Começando por domingo. Estácio de Sá, Rosa Magalhães, enredo Pedra. Isso. O que a gente pode esperar da Rosa Magalhães, que tradicionalmente tem um desfile muito técnico, adorado, dentro de uma escola como a Estácio de Sá? Muito histórica também. A Rosa é uma expert em história. E eu nem sei o que vai ser apresentado, porque eu também não estava muito aqui inserido no Rio, eu não estou sabendo muito bem. Mas Pedra tem um monte de coisa para se falar dela, né? Inclusive de Xangô. Ela entra até no Xangô, né? E tem uma pegada, ela vai dar uma pitada na crise ambiental, na crise climática. Talvez, na minha opinião, o principal assunto da humanidade nesse momento deveria ser a urgência climática. A humanidade está sob risco, né, nesse momento, vários indícios disso, e a gente trata disso menos do que deveria. Às vezes a criação de um novo partido ganha mais espaço no noticiário que as queimadas na Amazônia, por exemplo. E a Rosa vai passar por isso quando fala da pedra que é o planeta. O que me chama a atenção nesse casamento, assim, quem deu a identidade da Estácio de Sá, porque a Rosa tem relação com a Imperatriz Leopoldinense, foi pentacampeã lá, mas quem deu a identidade da Estácio foi a Rosa. Nos anos 80, ela fez o Tititi do Saputi e fez o Boi da Bode, 87 e 88. E ali a Estácio, que era uma escola considerada ioiô, que é a escola que desce e sobe todo ano, aquela coisa. Enfrenta isso agora no grupo. Ela conseguiu manter a Estácio ali, ela deu uma certa cara de leveza e de pitada, uma certa pimenta para a Estácio. Exatamente. Então, isso é um retorno, é um regresso. E o grande desafio, só para completar, é abrir o desfile. Rosa abriu com a União da Ilha em 2010. A Ilha subiu em 2009, a Rosa abriu em 2010 e manteve a Ilha no especial. Será que ela vai conseguir de novo com a Estácio? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio da Rosa nesse momento. Que é uma outra mazela, um outro cacoete do desfile para mim, que tem que ser combatido por todo mundo que gosta dessa festa, que é a importância que se dá à ordem que as escolas desfilam. E muitas vezes, apresentações melhores acabam sendo julgadas com mais rigor por estarem numa posição pouco conveniente nessa convenção, que isso é uma combinação entre nós, né? Por que a primeira escola é um desafio ela desfilar e a última é um privilégio? Que lógica é essa? Entendeu? Assim, para mim é uma agenda que o Carnaval precisa superar. Mas eu acho que em Liberdade eu fui o primeiro a desfilar. Foi segunda de segunda. Segunda de segunda. Mas foi na bem no segunda-feira. começo. Foi na segunda-feira. Foi Segunda bem de no segunda. começo.
Gente, vocês são uma verdadeira enciclopédia, trazem o passado e o futuro. A gente está lembrando até o carnaval do Max para ele. Olha, eu estou feliz hoje aqui. Justamente, mas a gente continua nesse Eu não gosto foco. de história que tenha muita data, não, porque eu não gosto de data, não decoro. Não precisa. A gente continua nesse foco, então, no segundo bloco, em relação à análise dos enredos para 2020, ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais um pouco desse bate-papo sobre Carnaval 2020. Voltamos nesse segundo bloco com algumas perguntas que chegaram na nossa rede social. Acredito que vocês, por essa larga experiência, tenham alguma situação mais inusitada que vocês passaram no Carnaval, né? Agora é hora de revelar. Eu tenho uma boa, que é o seguinte, eu sempre fui apaixonado desde moleque por carnaval, não tinha redes sociais, não tinha internet tão fácil assim em 2002, e eu era muito fã do Fernando Pamplona, que é o pai de todos os carnavalescos. E ele estava na cabine do Estandarte de Ouro, o prêmio, e eu desfilei na Mocidade, eu ainda era componente da Mocidade, com uma carta para entregar para ele, dizendo quanto eu era fã dele. E eu consigo entregar no meio do desfile, e essa carta faz com que a gente se aproxime, e anos depois eu lancei a biografia do Pamplona. Carta... Sem perder ponto em harmonia. Sem atrapalhar a escola, eu dei uma carta que gerou até uma ajudou amizade. naquele momento. Uma amizade que anos depois gerou as lembranças do Fernando Pamplona. Então, assim, uma carta modificou a minha vida e um pouco o carnaval. Max. Bom, eu tenho várias. Eu faço ideia. Eu não sei. Aquele incêndio da Viradouro foi muito trágico para mim. Não porque tenha perdido o carnaval por causa daquilo, não. É perdido a alegoria, a concepção alegórica daquilo ali, né? Eu senti muito aquilo, senti muito pelos componentes que vinham atrás, né? Porque muitos estavam chorando, muita gente na arquibancada chorando, e eu estava no final da escola, porque na época eu cheguei para o Monassi e falei assim, olha só, a escola vai ficar pequena, porque as roupas são caras, são muito vultosas, vai ficar pequena. Não aconteceu isso. A escola inchou, porque todo mundo queria sair de cigano, queria sair no cigano, queria sair de cigano. O que aconteceu? Eram quase 6.000 pessoas e ela não tinha preparo naquela época para segurar esse mundo de gente. Aí eu fui com um grupo atrás para a gente empurrar para dar tempo dela sair, né? Aí veio a notícia que estava pegando fogo e quem me deu a notícia disse, olha, está morrendo todo mundo. Você imagina a cabeça da gente como fica. Você lá no final do desfile tentando eu tive que sair correndo. No início tentando... Nossa. Eu tive que ir correndo para ver, e eu tinha muita gente amiga lá e parentes, minhas sobrinhas. Aí, graças a Deus, não houve nada disso. Mas é uma pena, né? Aquilo me marcou muito. Você disse que não gosta de data, parece que foi ontem, mas vai fazer 28 anos. Ontem foi um enredo meu. 28 anos, 92. Parece que foi ontem. Eu lembro eu estava cobrindo, eu lembro da imagem do carro pegando o carro, uma fogueira gigante. Né? Gigante. E se fosse no meio, seria catastrófico, exatamente, né? Porque pegou fogo na apoteose. Foi na apoteose, que era bem distante e tal, porque a labareda era monstruosa. E se fosse no meio, o problema seria bem maior, né? Aida. Bom, a minha história é a inauguração da genitália desnudada. É a história que eu vou contar. 1989, o desfile da União da Ilha, festa profana. 1989, que termina com o título do Max, com Liberdade, Liberdade, da Imperatriz. E a União da Ilha com festa profana. Enoli Lara, uma musa dos anos 80, famosa, ainda hoje nas redes sociais, né? É uma estrela de um lançamento de livro do Fabato, inesquecível, mas enfim. Ela vem de Afrodite? Afrodite, isso. No enredo da ilha e com apenas um véu a cobrir o seu corpo escultural à época. E eu estava cobrindo a União da Ilha pelo Jornal do Brasil. Enoli Lara está aí, mas o Jornal do Brasil não está mais não, né? E aí eu na hora de entrevistar a Enoli Lara descendo do carro, ela desce do carro, para assombro de toda a Praça da Apoteose. O véu tinha subido, ela estava nua. Tava só com o véu, aí ela vem com o véu, um véu transparente, né? Falar aquela cena, a imprensa toda, e eu fiz a primeira pergunta para ela, que não foi exatamente uma pergunta. Eu falei, Enoli, pelada? Só falei isso. E ela diz assim, pelada não, tô de bota. Corretíssima, uma resposta genial. Corretíssima, por sinal. Ela foi muito, além de muito bonita, muito sagaz. Isso. Pegando carona, então, na Viradouro, vamos continuar nossa trilha pelos enredos? Viradouro, aí, a Viradouro de alma lavada, né? Aidano e Fábio Fabato estiveram aí nesse ensaio. No ensaio de ontem. Né? Podem trazer o clima dessa escola. A Viradouro é uma escola hoje muito bem estruturada.
Tem vários... Está cumprindo bem o dever de casa dos quesitos. Tem um ótimo casal de mestre porta-bandeira, um cantor cada vez melhor, uma bateria com a criatividade do mestre Cissa, seu parceiro de tantos, né? A escola tem um samba que os componentes cantam com muito vigor, com muita energia. Um refrão polêmico, né? O Ensaboa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é um refrão que fala Ensaboa, mãe e tudo. Desde a disputa, né, tinha uma questão com esse refrão, mas a escola comprou esse refrão. Eu acho que a Viradouro é candidatíssima a uma vaga no desfile das campeãs. Você sentiu isso também, Fábio? A gente não pode esquecer que ela é atual vice-campeã, né? E ela vinha do Tendo grupo de subido acesso. isso, Vinha do grupo de acesso. Então, assim, ela se reequipou, se reestruturou de uma forma impressionante. Engraçado que a queda da Viradouro foi do nada. Ela veio muito bem em 2009, em 2010 ela desaba e vai para o grupo de acesso e lá fica por um bom tempinho, depois ela volta, não consegue e retorna de novo. Agora, já acho que ela está muito bem equipada. Mas tem um pra ganhar. chão bom, né? Tem um chão, é uma escolona, é uma escolona. Você pode dizer melhor do que a gente. Tem uma comunidade fantástica. É escola E grande, outra, né? A escola se organizou, se equipou e se organizou. Para mim, hoje, é a mais organizada que tem no Rio. Sim. E engraçado que isso não é de agora, porque historicamente, quando ela sobe em 91, carnavalesco Maxi Lopes, 91 e 92, faz Dercy Gonçalves e os Ciganos, o cartão de visitas dela já é de escola grande. Então, parece que ela está repetindo o modelo que ela fez há quase 30 anos. É impressionante como é uma escola que não precisa ganhar musculatura, ela já tem a musculatura. É muito impressionante, muito impressionante. Seguindo agora por domingo ainda, Mangueira. Mais um enredo para reflexão, né? Atual campeã. Atual Interessante, campeã. a vice-campeã e a campeã desfilam uma atrás da outra logo no início do carnaval. Bem interessante. Uma perguntinha básica, assim, a gente pode esperar a favorita de domingo, porque normalmente é de segunda, né? Podemos. Tem uma coisa interessante, só para... Se não houver uma campeã no domingo de 2020, será o maior número de tempo da história do carnaval sem campeã domingo. A última campeã saiu em 10, Unidos da Tijuca, aquela desfile da troca de roupas, e ela era a terceira de domingo, justamente a posição da Mangueira. Então, assim, eu adoro essas coisas. Vocês que não gostam de data, jornalista adora data. Adora, jornalista delira com data. Então, assim, se não houver uma campeã domingo agora em 20, é o maior da história. Vai ser o maior jejum de domingo da história. Então, a gente espera um domingo bom. Eu acho que é o enredo mais falado, né? Que são as várias faces, as várias versões de Jesus. A verdade vos fará livre, né? Um enredo bem forte. É um enredo criado pelo carnavalesco Leandro Vieira. Hoje, para mim, o artista mais importante do carnaval na atualidade, que em 4 carnavais da Mangueira ganhou 2 títulos, né? E ele faz um desafio, na verdade, à intolerância religiosa. À intolerância de quem quer privatizar a imagem de Jesus. Então, assim, não há uma imagem definitiva de Jesus, obviamente. E aí, o que se convencionou é que Jesus é aquela figura europeia, de cabelos louros, olhos azuis, pele branca, o que não é possível no deserto, no Oriente, né, no hoje Oriente Médio, né? Então, assim, o que o Leandro faz é propor um Jesus que é um menino do Morro da Mangueira. E parte daí para falar de toda sorte de intolerância, de violência, etc. É uma ousadia muito grande. Podemos esperar aí o que dentro da Mangueira? Você que pode traduzir essa comunidade como ninguém. É 0 ou 10. Eu acho que é 8 ou 80. Sabe aquilo? O amo ou odeio. Ninguém vai ficar indiferente, é isso aí. Ninguém vai ficar Concordo indiferente. totalmente. E não esqueça que você fez um enredo religioso na Mangueira em 3, lembra? Você estava um enredo bíblico, a Mangueira não é propriamente inédita uma abordagem bíblica na Mangueira, feita por você que vinha de título em 2 e ganhou o vice em 3 com esse, aquele ano do Moisés, lembra? Do Levita Carlinhos de Jesus. 10 mandamentos. Botar um tema bíblico na avenida é meio doce para leão. Então, forte, assim, eu acho que tem muita intolerância cercando o enredo da Mangueira, muito zum em rede social, muita fake news, muitas ameaças também ao desfile da Mangueira. Tudo isso. E aí a Mangueira, com o tamanho que ela tem, né, uma das escolas mais importantes, é claro que ela vai estar, já é o desfile mais aguardado de todos. O que não quer dizer que seja o favorito para ganhar o carnaval, porque é uma outra régua que baliza isso, né? A vitória, aí de acordo com as notas do júri. Chegamos ao paraíso do Tuiuti, que vem também com uma crítica, ou seja, à situação do país, ou seja, como é que a gente pode esperar esse desfile?
O Tuiuti é um desses fenômenos do carnaval, porque ela subiu recentemente do grupo de acesso, e em razão do desfile de 18 dela, que fazia falava da escravidão, de formas da escravidão ao longo da história, desembocando na escravidão do dia a dia do capitalismo. Foi um desfile absolutamente fantástico, em que ela poderia ter sido a campeã, samba antológico do Moacir Luz e de uma turma bacana. Desde então, a moda viradouro, que a gente citou como uma escola com musculatura... Ela fica por uma virada de mesa. Exatamente, ela fica por uma virada de mesa e depois ela cresce. Ela agora está com uma musculatura de escola grande. Se consagrou por esses enredos sociais, esse é um pouquinho menos, mas segue sendo. O que ele promove? Ele promove uma cruza etérea, vamos assim dizer, esse São Sebastião, né, o nosso padroeiro, e Dom Sebastião, o rei português que morreu na batalha no Marrocos, de Alcácer Quibir, e supostamente vive na Praia dos Lençóis, no Maranhão, criando esse grande mito fantasioso e fantástico do sebastianismo, né, de que nós temos um rei português vivo no Brasil. Então, o Tuiuti promove o encontro do Dom com São. E, super cariocamente, vamos assim dizer, promove um enredo de amor ao Rio de Janeiro. Essa é a grande tônica do Tuiuti. Mas sem esquecer as mazelas da cidade. Exato, tem uma parte exatamente. Amor ao Rio com críticas às mazelas. Isso. Chegamos a Grande Rio, que tem estreia, né? A gente tem aí o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, né? Ou seja, no grupo especial. Esse é um grande desafio para quem não está no grupo especial, chegar logo assim no... Mais do que isso, a Tuiuti tem... desculpe, a Grande Rio tem o melhor samba do ano. O samba mais bonito do carnaval. Polêmica, hein? Que faz apresentações... né? A gente já testemunhou algumas vezes, apresentações apoteóticas, assim, da sua comunidade. E é uma escola obcecada por um título, né? Uma escola que tem uma estrutura poderosa e que já bateu na trave, né? Algumas vezes, 2006, perdeu no desempate porque estourou o tempo. Enfim, e agora está tentando acertar com um enredo também sobre tolerância religiosa, que homenageia um pai de santo muito importante de Caxias, o Joãozinho da Goméia, com os carnavalescos estreantes, que eu acho muito bons, mas deixo aqui a autoridade. O Gabriel foi meu aluno. Começou comigo. É um menino de muita competência, muito inteligente, muito competente, e o assistente dele também. Eu acho que é um enredo... Que assistente nesse caso é parceria mesmo, é eu dupla. Acho que é um tema leve, até certo ponto é leve, porque fala de coisa de pai de santo que já está meio batido. Mas está muito bonito, o samba é lindíssimo realmente. Agora, o que eu estava falando para o Aidan, vai depender da escola, vai depender de como ela vai se levar na avenida, como que a bateria vai entrar, como é que, entendeu? Tem esses quesitos todos, né? Só para ele completar, ele falou do Gabriel, vou falar do Leonardo Bora, do outro. Assim, eu fico muito à vontade de falar, nós somos amigos pessoais há muitos anos. O Leonardo é um rapaz de Irati, no Paraná, que eu conheci novinho, a gente se comunicava. Ele falou assim, um dia eu ainda vou para o Rio ser carnavalesco. Ele veio e realizou o sonho dele. Então, assim, eu acho a história mais bonita do carnaval. Chegam com o prestígio de vários carnavais no acesso muito bons. Eu creio que a Grande Rio vai arrebentar. São muito caprichosos. Chegamos aí à União da Ilha. União da Ilha, penúltima, né, de domingo, que vem com o poder de Laíla, Fransérgio, ou seja, a gente pode esperar o quê? Eu já tenho acompanhado alguns ensaios e vejo que a comunidade está abraçando a proposta, né? E o Laíla, ele puxa essa comunidade como ninguém. Foi assim na Beija-Flor, tem um chão formidável. A União da Ilha tem uma grande vantagem dessa comunicação fácil com o público, né? Como é que a gente pode esperar o Carnaval de 2020? A ilha tem uma coisa, eu brinco que é uma coisa freudiana, né? Que as escolas que não tinham, as que brilhavam nos anos 80 e 70 e que não tinham títulos, Vila Isabel não tinha título até 88, um dia ganharam. Estácio ganhou em 92. A ilha vive o drama Grande Rio, mas vive o drama Grande Rio há muitos anos. A ilha não tem um título. Então a ilha está sempre em busca do seu primeiro caneco. É a escola do coração do carioca, é a escola que todo mundo tem simpatia. E nesse momento ela traz as armas do maior homem em atividade do carnaval, o homem que já foi diretor de carnaval, puxador, compositor, o homem que é o próprio carnaval, vamos assim dizer, que é o Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, Laíla, nosso grande e querida paixão de todos nós. Então, assim, eu espero uma escola forte, mas que o Laíla, eu acho que ele entende porque ele é a figura mais importante do carnaval. Saiba que ele não está com a Beija-Flor, ele está com a União da Ilha. Outra identidade, outra forma de condução, é outra coisa. Toda escola tem uma identidade própria. E a Ilha não tem identidade da Beija-Flor, não tem identidade da Tijuca. Então, assim, vamos ver como é que vai ser esse casamento, esse enlace. Eu estou muito curioso. O Aidan, que é um fanzoco dele, deve estar também, sem dúvida.
Rio. Também, é uma proposta muito crítica também. O samba fala em chumbo trocado, que eu acho até uma expressão muito pouco carnavalesca, né? Pouco ilha até. E pouco ilha também, enfim. Mas é mais um carnaval crítico, que vai citar a violência, né? Eu não achei que o tema fosse muito compatível com a União da Ilha. Não achei. A ilha tem característica. Por exemplo, aquilo que você faz na Mangueira não serve para a União da Ilha. Então, existe isso. Cada escola tem uma característica, né? Eu sou um cara que valorizo muito o trabalho do Laíla, porque é um trabalho louco, incansável. Eu nunca vi ninguém trabalhar como ele numa escola, mas aí não é dele. Isso não é dele. Né? Eu acho que é de quem criou o carnaval e tudo, não criou uma coisa adequada para aquela escola, entendeu? Eu penso assim. Eu gosto de ouvir o Max falando de identidade de escola, porque assim, nós falamos dessas escolas de domingo todas. A única que o Max não fez, das que falamos até agora, creio, talvez tenha feito, eu não estou lembrando lá atrás, foi o Tuiuti. Tirando essas todas, o Max foi carnavalesco. É hoje, que é um dos clássicos da União da Ilha, ó, quero carnavalesco. Então é um cara que entende de identidade como ninguém. Eu acho que isso é muito fundamental dentro do carnaval. Então você tem que convir que o carnaval que é para Mangueira não serve para ilha. Concordo, então, dando razão a você. Exatamente. Existem características muito diferenciadas, cada escola tem uma característica. É isso. Fechando o domingo, vem a Portela. A Portela tem aí Renato e Márcia Lage, né? Ou seja, tem o desafio de contar a história, né, do índio que vivia no Rio de Janeiro. É um tema que já passou pela avenida, é muito mais difícil a gente dar uma nova roupagem, não? É baseado num livro, né, que conta a história do Rio antes do Rio. Esse lugar aqui antes de se chamar Rio de Janeiro. Eu acho que a Portela é uma das favoritas para ganhar, uma escola muito bem estruturada. Hoje é a escola que melhor desfila. Ninguém desfila tão bem quanto a Portela. Esse título que já foi um dia da Beija-Flor, já foi um dia da Unidos da Tijuca, hoje é da Portela. Uma escola que acumula desfiles memoráveis no sentido do desfilar, né, dos componentes. E o samba é a cara da escola. O samba é a cara da escola. O Gilcinho, o cantor da Portela, está muito bem no samba. A escola tem todos os quesitos. Tem um ótimo casal de mestre porta-bandeira, que tem a Lucinha Nobre como protagonista, tem o Carlinhos de Jesus na comissão de frente, ou seja, é uma das favoritas ao título. E o mais interessante mesmo, o que eu estou querendo acompanhar, é o Renato Lage. Sim. O Renato Lage é, para mim, o cara que me fez gostar de carnaval. Todo mundo sabe que eu torço pela Mocidade, eu vi o Renato Lage modificar a história da Mocidade nos anos 90. E o Renato não vem de dois desfiles ruins na Grande Rio. Sim. Ele, inclusive, ele rebaixou, entre aspas, ele não rebaixou. A escola foi rebaixada, a Grande Rio, e teve uma virada de mesa e ficaram. Ele permaneceu mais um ano na Grande Rio e não deu certo. Então, ele também está buscando um novo caminho. A Portela não deu certo com a Rosa Magalhães, que foi sua última carnavalesca. Então, assim, é um novo casamento. Eu tô querendo ver como é que vem uma águia do Renato Lage, por exemplo. Eu quero muito ver como é que o design do Lage... Você é a nação portelense, que só se importa com a águia. Esse design mais clean do Renato, o homem das curvas, o homem dos carros vazados, como é que ele vai aplicar isso à Portela? E é a única escola que vai desfilar de manhã, rigorosamente. Ela vai entrar de manhã e sair de manhã pela hora marcada do desfile. E ela dá sorte de manhã. É a única que vai desfilar de manhã. Então tem esses ingredientes gostosos pra gente ver a Portela. Mas eu acho o Renato um craque, craque. Um grande artista. Eu acho que ele vai dar uma mudança muito grande na Portela. É o meu grande ídolo no carnaval, o Renato Lage, por tudo que ele fez na Mocidade, sem dúvida. E a você também, sem dúvida. Já me derramei tanto aqui hoje ao senhorito. No terceiro bloco, a gente volta então com as escolas de segunda-feira, daqui a pouco. A gente volta já, até já. Estamos de volta com o último bloco deste programa que discute o Carnaval do Rio de Janeiro. Continuando aí a nossa análise sobre os enredos, temos segunda-feira, São Clemente. Aposta também numa veia crítica, né, bem humorada, do atual tema, né? Falar sobre o conto do vigário está nas manchetes, né? Na verdade, o enredo mais crítico de todos, na minha opinião. Porque bate diretamente, explicitamente, nos políticos que estão hoje no poder, aí incluído o presidente Jair Bolsonaro. Tem crítica direta a ele, crítica direta ao bispo Marcelo Crivella, enfim, sem rodeios. E é uma pegada de bom humor. Um dos autores do samba é o Marcelo Adnet, humorista, né? Muito talentoso. Então, assim, voltando a São Clemente até a cara que todo mundo gosta que ela tenha. Crítica. Crítica e marca bem-humorada. da escola. Isso. É característica da escola. E o tema, acho que casou completamente bem com a escola, porque é bem a cara dela. Desde que eu conheço a São Clemente, que ela vem com temas assim, críticos.
E sem sair de Brasília, a gente tem a Vila Isabel, né? Que vai falar sobre Brasília, ou seja, Brasília da samba? Olha, até hoje pouco deu. Mentira, alguns deram, mas a Beija-Flor falou de Brasília em 10, vem a Vila falar em 20, acho que vai ter mais uma em 30. Quer dizer, eu acho, eu não. A Vila Isabel, pelo menos a proposta dela me parece um pouco dura. Eu não consegui, nesse atual momento, quando eu falo que as escolas têm que enxergar os contextos de época, tem que ser caixas de ressonância para o que está no entorno, acho o enredo da Vila meio, sabe, não estou ouvindo o que está passando e vamos embora. Não me parece muito com a identidade da escola, acho o samba frágil, acho um dos piores sambas do ano. Então, assim, quero olhar, acho que o carnaval bom é a gente se surpreender. Vai que é a grande escola. Mas as características da Vila, historicamente, que levaram ela a título, não moram nessa proposta em teoria. Vamos ver na prática. É uma coisa que é ultrapassada, porque aí falando de um assunto mais macro do carnaval, que é a questão do patrocínio, a gente teve a prosperidade com os patrocínios de estados, empresas, cidades. A gente teve carnavais horríveis, carnavais absolutamente desinteressantes em termos de assunto. Que é você falar de... Difíceis para os carnavalescos também trazerem um carnaval interessante com esse tema, né? Lembro o quanto o Max sofreu com o Carnaval da Energia na Mangueira, por exemplo. Nem lembro. Você pediu coisa inusitada. Isso aí é outra. Por quê, Max? Porque eu sofri muita influência dos patrocinadores, entendeu? Porque eu ia falar de uma outra energia natural. E não, tem que ser energia elétrica, energia assim, energia eólica. E aí me ferrou. Eu tive que incorporar o Renato Lage, fazer um carnaval moderno, numa escola que não tem nada de moderno, uma escola tradicionalíssima, né, pesada. E aí é difícil você fazer essa costura com as cores também, ou seja, da escola, porque a Mangueira precisa estar lá, no verde e rosa, ou seja... Aí me lembro do gás lá que reclamou, não, mas o nosso gás é roxo, tem que botar roxo. Tá bom. Então você não consegue fazer o que você quer. Você vê as imposições do patrocínio? Difícil. Então é muito melhor, sem querer romantizar o precário. Hoje a gente tem na cidade do samba um assunto pouco falado. A gente podia voltar aqui outro dia para falar só desse assunto. Já estão que convidados. É a precarização do trabalho das pessoas do carnaval. Você tem muita quebra de contrato, muito salário atrasado, pouca condições de segurança terríveis, mínimas, indecentes. Então, assim, essa parte tem que ser denunciada, criticada, reprimida e etc. Agora, em relação aos enredos, quanto menos dinheiro, melhor. Quanto menos dinheiro, melhor. Porque as escolas se voltam para as suas tradições para fazer o que a gente quer ver. Porque não tem nada mais moderno que a tradição. Não tem nada que seja mais moderno que a tradição. Eu estou com ele e não abro, é isso aí. Eu luto por isso, para a gente manter a tradição. Se eu quiser ver... Está ficando difícil, porque tem gente que chega para mim e diz, mas o que vende é aquilo lá. Vende para quem? Vende como? Não é o nosso, não é o que a gente tem a mostrar, entendeu? Eu sou capaz de entrar numa vaquinha dessas virtuais, se uma escola quiser fazer uma comissão de frente com a velha guarda, fazendo assim com o chapéu e saudando o público. Eu entro, eu boto lá, pode me cobrar, eu boto lá um dinheiro para ver isso de novo. Porque a gente só vê canhão, gente voando. Não, virou um espetáculo à parte. Enfim. Isso já é um outro bloco. A comissão de frente virou um espetáculo à parte. Ela é uma coisa e a escola é outra. E contrariando a natureza do quesito mesmo. Nenhuma deveria tirar 10, porque não apresentam as escolas. Chegando ao Salgueiro, a gente tem a história do primeiro palhaço negro do Brasil, né? O que vocês esperam? Eu acho lindo. Leve, assim, foge um pouco dessa coisa crítica, dessa coisa... Acho lindíssimo. Aliás, está lindo. Pode se esperar fantasias maravilhosas, né? Então, e os carros também. Uma escola muito bem estruturada, sempre entre as favoritas. Tem chão, né? Tem chão, sempre Canta também, muito. Eu tive no ensaio, que é o ensaio de rua, mas que na verdade, por causa da chuva, fui na quadra, na quinta-feira passada. Aliás, uma dica para os nossos telespectadores, vão assistir aos ensaios de rua das escolas. O calendário está na internet, vocês acham fácil. São espetáculos de graça no meio da rua, com a essência desse Rio de Janeiro que está se perdendo. Já que a gente perdeu aí o ensaio técnico, né, que atraía tanto cariocas quanto turistas. Tem os ensaios de rua como uma grande alternativa. Como uma opção. E o Salgueiro está cantando o samba, que não é um dos sambas mais valorizados da safra, mas estão cantando com muita empolgação, com muito entusiasmo. A grande dúvida desse enredo do Salgueiro não é um enredo inédito, foi o enredo da São Clemente em 2009, 2009, enredo da São Clemente em 2009.
É um palhaço negro. O Salgueiro tem uma história negra muito grande. Eu quero saber como é que eles vão equilibrar a estética, digamos, circense, gostosa, lúdica, com a importância de se falar de um palhaço negro no carnaval. Então, assim, eu quero ver como é que vai ser o equilíbrio disso, porque o Salgueiro é a escola de botar o dedo na ferida, falar de racismo, falar de opressão. Exatamente. E a linha me parece mais divertida do que essa. Eu quero saber como é que a identidade do Salgueiro vai casar. É um super desafio que a Avenida vai mostrar. E a Unidos da Tijuca, com a volta aí do Paulo Barros, ou seja, vai falar sobre arquitetura e urbanismo. É um tema fácil para Eles deram uma... É um outro carnaval patrocinado, né? São os dois, acho, só a Vila Isabel e a Tijuca. Patrocinado por vai ter um congresso de arquitetura no meio do ano, um congresso mundial no Rio de Janeiro. E esse evento resolveu ali patrocinar o enredo da Tijuca sobre isso. A gente achava que ia ser um enredo chato e a Tijuca deu uma abordagem muito interessante, que é falar da arquitetura das favelas, da magia que é construir habitações naquelas condições, né? A Tijuca, que é uma escola oriunda de uma favela, do Morro do Borel. Hoje até tem uma questão de identidade complicada, porque a Tijuca se afastou muito do Borel e está meio voltando através desse enredo. Conseguiu um samba ótimo, o samba é um dos melhores do ano também, mas a escola está lutando, apesar do patrocínio, com dramáticas dificuldades financeiras. Isso deve ser aí uma questão para a Tijuca tentar resolver. 10 anos depois do título que a recolocou entre as grandes, que foi o título de 10, aquela comissão de frente das trocas de roupa e tal, o Paulo Barros regressa à Tijuca, mas encontrando um cenário diferente daquele de 10 anos atrás. A Tijuca hoje, ela luta para permanecer como uma grande escola. Ela me parece um pouco perdendo a tal da musculatura que a gente falou que a Viradouro recuperou rapidamente. O grande desafio é olhar como é que ela vai se comportar na Avenida. Mas o que aconteceu? O Paulo Barros saiu, aí volta, fica um vácuo. Fica um vácuo, problemas estéticos. Ela passou por um grave problema na Avenida, naquele ano do Tuiuti, que gerou uma morte de uma jornalista nossa. A Tijuca teve um problema de um carro que quebrou dentro da Avenida. Ela também teve feridos teve feridos e tal. Ela foi perdendo um pouco do vício. Os sambas não tão bons nos últimos 10 anos. Enredos equivocados. Então, me parece que houve certas escolhas erradas. A quadra não tem estado cheia, é uma quadra que perdeu um pouco do público. Então, o desafio é ela se manter no patamar das grandes. Eu acho que hoje é o grande desafio da Unida Tijuca. Não é de cair, o patamar da grande no sentido de disputar título. Ela hoje não está tão forte quanto há 10 anos. Falando de torcedores ilustres, vou pegar seu coração, vou deixar aqui, porque já está chegando a mocidade, né? Elza Soares, o que você está esperando? Eu estou esperando que venha muito bem, porque é um desejo de muitos anos a mocidade. A Elza Soares, para o pessoal que não sabe, foi puxadora da mocidade nos anos 70, de 73 a 77. Ela nasceu em Padre Miguel, tem uma relação com a escola, a gravação da famosa Salve a Mocidade, que foi tema da novela O Rebu, gravada pela Elza Soares. Então, assim, ela tem uma identidade muito grande com a escola, tá aí. A gente não sabe a idade verdadeira, ela diz 83, outros dizem 90, quer dizer, é uma brincadeira de idade. Ela está numa fase muito boa de deusa, de distribuidora de grandes oportunidades às pessoas com as suas músicas. Então, acho que o momento certo é a mocidade. Eu estou feliz com o samba, acho um samba muito bacana, é um samba popular que faz as pessoas abraçarem, é um samba bem legal. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que a mocidade também tem chão, ela tem uma coisa que acontece no momento. Uma comunidade que incrível, mostra a sua força. Incrível. E acho que ela vem bem, sim. O carnavalesco é o Jaque Vasconcelos, que fez o Tuiuti nos últimos anos, bons anos, um grande talento. Fiquei muito feliz que ele me chamou a fazer a sinopse, então a sinopse do enredo foi feita por mim. E a ideia é que ele falou assim, Fábio, eu quero a Elza distribuidora de liberdade. Então isso para mim é a grande tônica do enredo, é a Elza distribuindo liberdade. E aí você tem a tradição, que o Max Lopes conhece tão bem, do carnaval premiar homenagens desse tipo. A gente tem uma lista já numerosa, Dorival Caymmi, Braguinha, Drummond, Chico Buarque, Roberto Carlos, Bethânia, Luiz Gonzaga, são Ayrton Senna, são personalidades que... Eu sou um pouco culpado de homenagear o cara vivo, porque na época não se homenageava vivo, lembra da história? É verdade. Não, mas ele não morreu, mas por quê? Tem que esperar ele morrer para falar dele, exatamente. Né? Foi complicado, foi o Braguinha. O Braguinha, que é o carnaval de 84. Abertura para então, assim, falar de vivo. Essa tradição põe a mocidade, para mim, entre as favoritas ao título. Eu também acho. Beija-flor fechando aí segunda-feira. Agora fala de coração aquele ali. Eu vou tirar esse coração. Eu deixei aqui um pouquinho. Não vai estar com a sua marca, ou seja, alguns fortes, né? Como Laíla. É isso. Essa maluquice da posição de desfile, essa coisa que eu
sou contra. Quando a Beija-Flor ficou com o último desfile, né, do ano, ela é a favorita porque vai desfilar por último. Eu combato isso. Eu acho que isso não pode ser critério. A Beija-Flor faz para mim um carnaval de reconstrução, porque ela teve ano passado o pior resultado da sua história, 11º lugar. Eu mesmo falo e não acredito até hoje. Então, assim, esse resultado justamente no desfile que comemorava os 70 anos da escola. Então, isso é muito grave, isso é muito dramático você se recuperar disso. Acho que já viu o Barracão da Beija-Flor, está fazendo um bom trabalho agora sob o comando do Alexandre Losada, que, enfim, um carnavalesco multicampeão também, voltou para a escola e está fazendo um trabalho interessante num sentido de um carnaval muito tradicional. O samba da escola é um samba bom, ele não é ótimo, ele é só bom, mas que a comunidade está cantando muito feliz, porque a comunidade está encontrando no que está sendo feito a identidade da Beija-Flor. Nós já falamos tanto disso aqui, a Beija-Flor virá luxuosa, com carros gigantes. Então, assim, a comunidade neopolitana vai se encontrar de novo na Beija-Flor, coisa que ela não fez ano passado. Então, assim, isso deve levar a Beija-Flor de volta ao desfile das campeãs. Eu, particularmente, acho que o título é bem mais difícil de ser conseguido esse ano. Vamos agora para regulamento? Ou seja, 2 caem, 1 sobe, a gente vai ter isso mesmo ou vai ter surpresa? Olha, eu acho que tudo pode acontecer. Porque a Lierge, a liga de baixo do grupo de acesso, já falou, se você me mandar 2, eu devolvo 2. E aí? E se empatarem 2 com nota 10? E se a Imperatriz Leopoldinense, que está no acesso, que a gente ficou surpreso até hoje que caiu aquela coisa toda, tirar em segundo? Será que eles não vão mandar para cima também? Então tem essas interrogações. Essa é a falta de credibilidade dos dirigentes do carnaval, que é um problema dramático. Que é um problema para você ver, Sérgio, que o problema não é só dos governantes. Os gestores do carnaval também têm muitos problemas. E correm no esvaziamento também. Sim, é uma grande salada, exato. Eu gostaria de mais mudanças no regulamento. Eu acho o regulamento do carnaval, do desfile, muito engessado, o que torna o desfile, para quem não é inegociavelmente apaixonado como nós, enfadonho. Então, assim, muita gente vai lá, acha tudo meio parecido e vê 3 escolas e vai embora. Então, assim, você não está pensando no espetáculo, em melhorar o espetáculo com a tradição, não com efeitos especiais. A gente tem algumas mudanças, né? A redução do número mínimo de baianas, alegorias, tempo do desfile. Como é que vocês estão analisando isso? Eu tenho uma visão de que, assim, diferentemente de um bloco, uma escola de samba, ela tem uma construção epopeica. É uma construção de saga. Para mim, uma escola de samba tem que durar 1h30 e ela tem que ter pelo menos 7 alegorias. Eu preciso ter um enredo. Aqui nós temos um carnaval e tem que contar uma história. Hoje eles estão reduzindo, eles estão, de certa forma, estrangulando o modelo. Acho que são 2 escolas só com 6 alegorias, todas as outras com 5. Sabe? Nós estamos com um tamanho... Isso não é uma crítica ao Carnaval de São Paulo, ok? Cada um tem um tamanho. O Carnaval de São Paulo tem 4, 5 alegorias historicamente. Nós temos 7, 8 num tempo maior, porque a lógica das escolas de samba do Rio é aquela que eu brinco, é o seguinte, tem um abre-alas na apoteose, o último carro tem que estar no campo, no meio da Presidente Vargas ainda. As escolas estão pequenininhas. Mas o desfile pode ficar um pouco mais acelerado, ou seja, até mais dinâmico, com só 3 cabines, não? Então, esse discurso do desfile mais dinâmico, ele se inspira numa lógica que está dentro das escolas de que o desfile é chato, que é um menosprezo, na minha opinião, e talvez seja o problema número 1, para mim, da gestão do carnaval, um menosprezo à linguagem carnavalesca. É como se tivesse um monte de gente hoje comandando o carnaval que não gosta de carnaval, que quer incluir esquetes teatrais, efeitos especiais pretensamente cinematográficos, mas mais patéticos do que cinematográficos, em comissões de frente. Eu vou lá para ver carnaval. Eu quero poder ver o monarco passando... É a lógica do desidratar da cultura popular. Historicamente, no Brasil, se ensinou que cultura popular é baixa cultura. Então, o próprio cara que faz cultura popular, ele não se considera artista. Muitas vezes, nós temos pessoas que trabalham no carnaval, o Max sabe disso, o cara é um grande compositor, um grande percussionista, ele não se chama de artista. Não, eu não sou artista. Claro que você é. Você é artista de cultura popular. Mas só aqui que se pensa dessa forma. Exatamente. Você vai lá fora... Eles ficam impressionados com o que a gente faz. Agora, Max, a gente tem aí elemento alegórico na comissão de frente, um carro acoplado. Você acha que isso vai ser muito bom ou não? Depende do que a comissão de frente vai representar. Eu sou meio contra o negócio de elemento alegórico na comissão de frente. Entendeu? Que vem aquele trambolho.
Eu não posso me esquecer do Moisés levitando. Para mim foi o fim da picada aquilo. Gastaram uma fortuna naquilo ali, entendeu? Investiram naquilo ali e a gente perdeu o carnaval por causa daquilo, né? Então, eu sou meio contra. A comissão de frente tem a obrigação de apresentar a escola. A função deles é essa. Eles podem fazer... Porque o que aconteceu? Eles hoje estão fazendo um show à parte. Sim. Comissão de frente é uma coisa e a escola é outra. Às vezes, aquilo que ele está fazendo nada tem a ver com o resto. Você quer saber qual é a melhor comissão de frente de todos os tempos, de todos os carnavais? A comissão guarda. de frente da Mangueira, em 99, o século do samba, que são os sambistas foi lindo. mortos, sambistas que já tinham morrido, voltando à avenida, só de falar eu me emociono. Clara Nunes, Candeia, Cartola, Clementina, passando ali pela avenida, sem elemento alegórico, sem carro. Não, era liberdade total. Total. Aquilo é que eu vou lá ver todo ano, há 33 anos. É isso que eu vou lá ver. Eu não vou lá para ver um canhão jogando uma pessoa de um lado para o outro, alguém voando. Não precisa. Isso aí eu vejo ou no cinema ou nos espetáculos desse gênero mundo afora. A gente vai a Orlando que vê. Concluindo essa narrativa de vocês, vamos para a mensagem final? Fábio. Bom, meu desejo é de um grande carnaval para o público, para as pessoas do Rio de Janeiro, que finalmente os governantes cariocas possam entender, governantes cariocas, fluminenses e do Brasil, vamos assim dizer, entendam fundamentalmente que carnaval e cultura popular constrói a identidade desse povo. Estamos falando de uma festa que gera dinheiro, economia circulante, 4 bi rodando nessa cidade. Ou seja, todo prefeito direito tem que ter orgulho do carnaval que tem para ele. Max. Além do dinheiro que gera, eu acho que alegra o povo. Carnaval está na essência do carioca. E você perder isso, você vê o que queriam fazer com os blocos, botar desfilando 7 horas da manhã, isso não existe. Carnaval não tem hora, é o dia todo, né? Claro que cresceu, os blocos de rua estão crescendo, que está mais barato, né? E graças a Deus que está crescendo. Mas as escolas de samba, eu acho que tem que ter uma mudança muito radical, como o Aiden falou, nos regulamentos. Eu acho que tem que ter, sim, porque está se descaracterizando muito e a tendência é acabar. Aiden. Agradecer a vocês por mais esse convite, sempre às ordens. Desejar que a sabotagem ao carnaval cesse, que um dia o carnaval seja tratado não como uma questão de governo, em que um governante gosta e outro não, e sim como uma questão de Estado, como é a educação, como é a saúde, como é a segurança. O carnaval, para o Rio de Janeiro, deveria ser uma questão de Estado. E desejar que a gente não tenha nenhum problema na passarela do samba, hoje sucateada, passando por obras que a gente não sabe direito se vão resolver os muitos problemas daquele equipamento público, e torcer para ser um carnaval de muita alegria para todo mundo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Bom carnaval para todos nós. Eu estou com esses dois aqui, meu filho, estou feito. Sensacional, é nossa, né? Imagina. É uma sintonia. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo encontro.